Olá a todos, eu sou o H de Animes, hoje trazendo aqui mais um vídeo para o canal, que é conhecendo os nossos protagonistas da temporada de 2023, e do que nós vamos conhecer agora vai passar na tela para vocês. E essa imagem que apareceu na tela, muitos de vocês já devem ter reconhecido, se vocês leram o mangá ou se vocês conhecem o mangá, que é Oshinoko. E tem um pouco sentido trazer esse vídeo aqui pro quadro, né, conhecendo os nossos protagonistas de 2023, porque Oshinoko vai ganhar um anime agora em abril, tá? Oshinoko é um dos melhores mangás que vem tendo atualmente, na minha opinião. Eu gosto bastante até de Oshinoko, porque ele trata algumas questões bem diferentes de uma forma bem sutil, digamos assim. Enquanto é diferente dos outros, eles trazem algo mais fofo. Como assim algo mais fofo, tá? Oshinoko era supostamente para ser um mangá de idols, mas eu tenho minhas dúvidas, tá? Por exemplo, de Butch the Rock, tá? Butch the Rock é um anime de idols, né? Digamos assim, idols, porque são garotas querendo montar uma girl band para ganhar dinheiro e viver disso. Então, sendo sucesso, idols, etc e tal. E Oshinoko já é um pouco diferente, porque os nossos dois protagonistas principais, que é o Aqua, que é o nosso protagonista masculino, e a Ruby, que é a nossa protagonista feminina, eles entram no mundo artístico. A Ruby, no começo, ela entra, sim, para virar uma idol, porque ela tem um sonho disso, de seguir o sonho da mãe dela, enquanto a Aqua entra para vingança. E mais pra frente, a Ruby começa a se envolver mais nesse mundo de entretenimento para buscar vingança também. Então aí nós vemos um pouco da diferença de Butch the Rock com Oshinoko. Por quais motivos eles levaram? E não leva-se essa parte, digamos assim, da cantoria. Como The Rock é uma banda já. Em Yoshinoko nós temos o Ako como ator e já a Ruby entrando mais essa parte de idol, criando uma girl band, etc e tal, tá? E o que se resume a obra de Oshinoko agora no começo? Oshinoko se resume a uma obra onde nós temos obsessividade, possessão, vingança, um pouco de idols, né? Porque tem algumas partes da trama que realmente mostram os nossos dois protagonistas no mundo do entretenimento, né? Ou seja, fazendo trabalhos no mundo do entretenimento e muitas pessoas sendo usadas. E você se pergunta se eles realmente veem essas pessoas como amigos ou se só estão ali para usar elas. Então, são vários fatores que influenciam essa parte de Oshinoko. Seu grande diferencial para mim, quando nós falamos dessa parte de anime de idols, etc, daí como desenvolve a trama, tá? A trama se começa com a Aqua e a Ruby reencarnando, tá? Para quem não... A Aqua e a Ruby, eles tinham uma vida humana, tá? O Aqua, ele era um médico que ele cuidava da Ruby, a Ruby era uma paciente que estava com câncer terminal. E com isso aconteceu alguns eventos no qual os dois acabaram morrendo. Primeiro morreu o Aqua, depois morreu a Ruby na primeira vida deles. E eles acabaram reencarnando como filhos da Ai. A Ai é uma idol bem famosa naquela época, que no começo do anime, né? Porque conforme o tempo foi passando, os nossos protagonistas foram crescendo, então por isso, naquela época que eu digo, a Ai ela era uma idol bem famosa na época dela. E com isso, ela acabou tendo os dois filhos de forma escondida, então ela tinha que esconder dos seus fãs e da própria indústria, de etc e tal, que ela estava grávida. Isso para proteger a imagem dela e dos filhos dela. E o que você pensa? Ah, beleza, então vai ser uma idol ali que vai cuidar das suas duas crianças, dos dois filhinhos, que é a Ako e o Ruby ali de forma escondida, e depois ali toda aquela parte do público aceitando os dois entrando na indústria, etc e tal, e a gente vai envolver a vingança nisso. Eles vão acabar com a carreira da Ruby e tal, e da Aqua, né, da Ai, não, tá? Acontece que todos nós pensamos que a Ruby e o Aqua iam ser felizes nessa vida, que eles iam viver uma vida muito boa com a sua mãe. Só acontece que o autor não quis isso, o autor fez a mãe deles ir jogar no Vasco, e o Aqua viu a sua mãe indo jogar no Vasco. Então, aí que começa a trama em si do Aqua começar a buscar vingança, entrar nesse mundo do entretenimento como ator para buscar vingança, para vingar sua mãe, sabe? Então, assim que começa Oshinoko. Desde o começo já mostra essas tragédias e você se pergunta se realmente adolescentes, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai chegando cada vez mais perto do Sentido da Vingança, e você se pergunta se realmente adolescentes de 14 anos deveriam fazer isso, ou eles realmente estão fazendo isso, que me lembra muito Riverdale, por exemplo. E também agora vamos falar um pouco sobre os nossos protagonistas, né? Começando agora um pouco sobre o Aqua. O Aqua é o nosso protagonista masculino principal, tá? Ele é o irmão gêmeo da Ruby. Os dois vieram com as suas memórias das vidas passadas, mas eles não sabem que um é o outro, tá? E o que acontece com o Aqua? O Aqua é aquela pessoa que ele vai usar todo mundo, né? A personalidade do Aqua em si é uma personalidade que ele desconfia de todo mundo, não confia em ninguém. Digamos que ele meio que desistiu de ser feliz por causa dos acontecimentos, ele ter perdido a mãe dele quando ele era muito jovem e da sua vida passada. Ele perde esse sentimento de que ele pode ser feliz. Na cabeça dele ele tem que vingar, ele só vai conseguir a sua felicidade verdadeira quando ele se vingar da pessoa que fez isso com a mãe dele, que é a Ai. Então, o Aqua, ele envolve muito essa parte dessa personalidade mais fria, mais calculista. Ele usa muito as pessoas, ele não confia em ninguém. Mas tem uma protagonista, uma heroína, uma heroína que ele confia muito, que é a Kana. Então ele desenvolve uma relação muito boa com a Kana. Enquanto nós falamos do romance,
eu digo pra você desistir, porque eu também desisti, mas tudo bem. E agora vamos falar um pouco sobre a Ruby. A Ruby é a nossa protagonista feminina principal. A Ruby, ela tinha um sonho, né, desde criança, ela queria ser uma idol como a Ai, então ela sempre correu muito atrás disso. Ela não sabe que a sua mãe... Ela sabe que sua mãe morreu, mas não sabe por que sua mãe morreu. Então, no começo da obra, ela nem faz ideia, etc e tal, só o Aqua que sabe. Então, o Aqua esconde disso dela durante muito tempo. Então, alguns eventos acontecem e a Ruby começa a desconfiar, ela perde a confiança no seu irmão e também ela começa a buscar vingança. Ela não tá fazendo mais aquilo só pra ela ser como a mãe dela, porque assim esperando a mãe dela. Ela começa a fazer isso por causa da vingança. Então, no começo, a Ruby ela era uma das pessoas mais... que tinha um objetivo de verdade, né? Assim, não de verdade, mas um objetivo, digamos, que mais pacífico em relação aos outros, tá? E a Ruby, depois disso, ela começa a usar os outros. Ela começa também a buscar vingança. Então teve uma transformação muito legal nessa parte da Ruby, mas foi assim, foi do nada, digamos assim, não. Teve todo um trabalho e assim, do jeito que as coisas acontecem com a Ruby, achei muito interessante o desenvolvimento que a Ruby vai tendo em si, ao decorrer dos capítulos, e também toda a parte emocional dela com as garotas do seu grupo, etc e tal. E agora vamos falar das duas heroínas principais que aparecem na obra, ou seja, os dois supostos pares românticos que nossa protagonista pode ter que desenvolver. A primeira delas é a Akane. Eu não sou time Akane, eu sou time Kana, tá? Mas a Akane, ela começa a se interessar no arco ao decorrer da obra, né? No arco dela, principalmente quando nós falamos do arco da Akane, cada um dos personagens tem seu arco. E o arco da Akane desenvolve muita parte dela tentando se aproximar do arco. Coisas que ela fez e que, tipo assim, fizeram ela se aproximar do arco de forma mais rápida, não de uma forma não natural, digamos assim. E também ela é muito obsessiva, tá? Acontecem alguns eventos entre ela e o arco e tal. E ela começa a ficar muito obsessiva por ele, e isso não me vendeu o personagem. Eu achei essa obsessividade dela um pouco exagerada, por isso que eu não sou do time dela. Mas a Akane mostra um personagem, tá? Ela envolve todo... O arco dela em si é um arco bem interessante também, como nós falamos assim, desenvolvimento de personagem. De como ela começou no arco dela e como ela terminou, foi algo que eu achei interessante que o autor fez, tá? E também a Akane, ela foi usada pelo Aqua. Então, assim, como nós falamos, por isso que eu, conforme eu falei no começo do vídeo, né? Não, assim, não se apegue a ninguém pra romantizar e tal, porque você vai ver provavelmente sua preferida sendo usada pelo protagonista e você vai ficar puto com isso. Então, por isso que eu falei aquilo, né? Mas tudo bem. Agora vamos falar da nossa próxima heroína. A nossa próxima heroína é a Kana-chan, tá? A Kana-chan é o seu time Kana, mas ela é uma das únicas personagens femininas que nos foi apresentado até agora, no qual o Aqua se sente muito confortável ao redor dela. E também a Kana-chan, em relação aos objetivos dela, ela tem uns objetivos assim... Ela quer se sentir livre, como podemos dizer assim, né? Ela quer fazer uma coisa na qual ela se sinta à vontade, que ela consegue dar seu potencial. Ela é uma personagem mais livre, digamos assim, em relação às outras. Ela passou por muitos problemas desde a infância, então ela está meio acostumada com hate, etc e tal. Então a Kana-chan, ao mesmo tempo, está cansada disso, mas ao mesmo tempo ela não larga essa indústria, porque é algo que ela gosta de fazer. E por aí vai o desenvolvimento dela, tá? Também aconteceu alguns eventos no qual o Aqua também machuca ela, então envolve toda essa parte do desenvolvimento dela com o Aqua depois, essa parte do rendimento, do que ele fez com ela, desse chegando junto pra conversar. E também ela, assim, é uma das personagens mais carismáticas pra mim, que eu achei, e eu shippo ela como protagonista, é isso mesmo. E o vídeo vai ficando por aqui, foi um resumo rápido sobre os personagens, pra não dar tanto spoiler, retrasando a história, porque se eu fosse falar um pouco mais sobre eles, eu acabaria dando spoilers do que aconteceu na obra. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fui!